iniciar a gravação. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Bem, então isso, já notamos com relação a essa primeira sessão esses aspectos aí. Antes de entrar nos exercícios, ficou faltando então notar uma outra coisa. Vejam que quando dissemos, por exemplo, Roma in Italia est, e quando dizemos Itália in Europa est. No texto, vocês vão notar uma diferença na grafia. Aqui, por exemplo, in Italia tem esse tracinho aqui, né? Enquanto aqui, por exemplo, Itália et Grecia, ou aqui mesmo, Itália in Europa est, Itália não tem esse tracinho. Ou seja, existe uma diferença entre Itália e in Itália. Tem que só notar isso por agora. Obviamente, existe uma diferença de função aqui. Quando eu digo Roma in Italia est, Itália não é o sujeito da oração. Itália não está sendo o sujeito. O sujeito está sendo Roma. Roma est in Italia. Aqui, sim, Itália está sendo sujeito. Então, como sujeito, ela não leva aquela grafia. Ou, ainda, depois do in, está aparecendo com essa grafia. É importante notar isso por agora. Porque aqui a palavra ainda se escreve igual. Mas aqui, por exemplo, deixa eu ver se, acho que ainda não apareceu nessa seção 1. Não apareceu ainda, mas vai aparecer logo mais na seção 2. Quando eu digo, por exemplo, Egyptus in Africa est. Existe uma diferença entre Egyptus in Africa est e Nilus est in Egypto. Se escreve diferente. Aqui ainda se escreve igual, mas já tem uma diferença. Mas é só para anotar. Vamos então logo para os exercícios que eu falei. E vamos fazer esses exercícios, não todos aqui só, como ele vai fazer com vocês. Vai fazer só os exercícios até onde vai no conteúdo da sessão que vocês viram. Então agora vai ser pouquinho dessa aqui. Mas depois, à medida que as sessões vão avançando, a gente vai fazendo cada vez mais. Então, é simplesmente completar de acordo com o que a gente escutou e leu, né? Então eu digo, por exemplo, Nilus fluvios. Nilus et Rhenus fluvii sunt. Fluvius singularis est, fluvii pluralis est. Est singularis est, sunt pluralis est. Creta, por exemplo, já não apareceu, né? Creta, insula est. Bom, já não apareceu, então vamos para o próximo. Esse aqui vai pouco mesmo, por enquanto. Vou fazer uma vez com você, e vocês tendo atenção, e depois vamos fazendo mais juntos. Itália in Europa est. Gallia in Europa est. Italia et Gallia duo pluralis. Italia et Gallia in Europa sunt. Arabia in Europa non est. Arabia in Asia est. Syria quoque
in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Hispania in Asia non est. Hispania et Gallia et Italia in Europa sunt. Finis primi exercitii. Tantum hoc. Ergo, agora façamos juntos. Itália in Europa est. Gália in Europa est. Italia et Gallia in Europa sunt. Arabia in Europa non. Arabia in Asia est. Syria quoque in Asia. Syria et Arabia in Asia sunt. Hispania in Asia non est. Hispania et Gallia et Italia in Europa sunt. Exercício segundo. Faça uma vez, com vocês vendo, façamos a mesma pedagogia. Itália in Europa est. Grécia non in Europa est. Grécia, perdão, quoque in Europa est. Italia et Grécia in Europa sunt. Estne Arabia in Europa? Arabia in Europa non est. Ubi est Arabia? In Asia est. Ubi in Asia est. Arabia non est in Europa, sed in Asia. Germania non in Asia, sed in Europa est. Rhenus est in Germania. Rhenus fluvius. Benissimo. Bene. Agora vamos. Exercício segundo. Italia in Europa est. Grecia quoque. Grecia quoque in Europa est. Italia et Grecia in Europa sunt. Estne Arabia in Europa. Arabia in Europa non est. Estne Arabia in Europa. Arabia in Europa non est. Ubi est. Ubi est Arabia? In Asia est. Arabia non est in Europa, sed in Asia. Germania non in Asia. Germania non in Asia, sed in Europa est. Rhenus est in Germania. Rhenus fluvius est. É difícil? Não. E vai assim, se vai progressivamente,
Nunca fica difícil, sempre fica bobinho assim. Se vai progressivamente, se você passa para o terceiro sem passar por esse, aí já fica difícil. Ok? Ubi est Roma? Para fora agora. Roma in Italia est. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Bene. Estne Grecia in Europa? Grecia in Europa est. Bene. Ubi est Aegyptus? Aegyptus in Africa est. Estne Hispania in Europa? Hispania in Europa est. Estne Syria in Europa? Syria in Europa non est. Ubi est Syria? In? In Asia. Syria in Africa est. Syria est in Africa. In Asia. Ubi est Syria? Syria in Asia est. Estne Gallia in Asia? Gallia in Asia non est. Gallia est in Europa. Estne Germania in Europa? Germania in Europa est. Bene. Aqui já começa a sessão segunda que nós não fizemos ainda. Perfeito. Vamos agora para o caderno. Acho que vai ser pouco também. Bem, ubi est Hispânia? Agora escrevam no caderno de vocês. Ubi é só a resposta, digo. Ubi est Hispânia? Agora leiam a resposta. Hispania in Europa est. Hispânia in Europa est. Estne Britannia in Europa? Escrevam aí. Resposta? Britânia in Europa est. Escreveram Britânia com 2 N's? Ubi sunt Italia et Grecia? Ubi sunt Italia et Grecia? Leiam a resposta. Italia et Grecia in Europa sunt. In Europa sunt. Escreveram Grécia com o ditongo A-E. G-R-A-E. Grécia. Estne Hispania in Asia? Responsum legite. Hispania in Asia non est. Hispania in Asia non est. Ubi sunt Grecia et Syria?
Responsum legite. Grecia in Europa. Grecia. Grecia in Europa est, et Siria in Asia est. Bene. Grecia est in Europa, sed Syria in Asia est. Poderia ser o é no lugar do certo? Ita. Hispania in Asia non. Hispania in Asia non est. Hispania in Europa est. Hispania quoque in Europa est. Vai. Estne. Oh, perdão. Vai. Estne Syria in Europa. Rhenus et Danuvius sunt fluvii. Sunt fluvii. Syria et Arabia in Europa non sunt. Quia pluralis est Syria et Arabia. Italia, Gallia, Hispania, Germania, Britannia et Grecia non in Asia, sed in Europa sunt. Ubi sunt Gallia et Grecia. Ubi sunt Gallia et Grecia. Agora, essa é a resposta. O do rio poderia ser Rhenus et Danuvius fluvi sunt, ou tem que ser sunt fluvi? Podia ser também. A ordem não importa no latim. Digamos, não afeta. Ou seja, existe uma ordem convencional e às vezes existe uma certa ordem que é necessária, mas esse tipo de alteração não influenciaria nada. Agora, essa é a resposta. Qual seria a pergunta? A resposta é essa. Egyptus in Africa est. Qual é? Ubi est Egyptus. Entendeu? Por exemplo, como se eu falasse em português. Se eu digo assim, se a resposta se a resposta a França é a capital, Paris é a capital da França. Qual é a pergunta? A capital da França? Assim. Então, Egyptus in Africa est, qual que é a pergunta? Ubi est Egyptus. A pergunta, se a resposta é Roma in Italia est, qual é a pergunta? Ubi est Roma. A resposta, Nilus est in Egypto. Ubi est Nilus. Rhenus in Germania est. Ubi est Rhenus. Perfeito. Fim dos exercícios, então, de toda essa primeira sessão. Vamos fazer agora alguns exercícios mais dinâmicos. Eu vou dizer uma palavra e vocês vão de acordo com a palavra, vocês vão dizer pluralis ou singulares. Se é plural ou se é singular. Est. Singulares. Sunt. Pluralis. Fluvius. Singulares. Fluvii. Pluralis. Sunt. Pluralis. Est. Singulares. Fluvius. Singulares. Fluvii. Pluralis. Sunt. Pluralis. Est. Singulares.
Fluvii. Sunt. Est. Perfeito. Ok. Agora eu vou dizer uma frase e vocês vão me dizer se ela é. Vou colocar aqui a palavra. De acordo com a frase, vocês vão dizer responsum ou interrogatum. Ok? De acordo com isso. Ok? Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Ubi est Gallia? Est ne Gallia fluvius? Ubi est Italia? Non. Egyptus in Africa est. Ubi est Nilus? Perfeito. Agora, vamos voltar aqui. E cada um de vocês vai fazer uma vez. Vamos lá, começando por você. Itália em Europa Este. Gália, Assim por sequência. Gália em Europa Este. Itália e Gália in Europa Sud. Arábia em Europa não Este. Arábia em Ásia Este. Síria, Quoque em Ásia Este. Síria, Arábia em Ásia Sul. Espanha in Ásia Nord-Est. Espanha, Gália, Itália e Europa Sul. Exercitium secundum. Itália em Europa Este. Grécia non in Europa Est. Mesmo erro que eu cometi. Grécia. Grécia, Quoque em Europa Est. Itália, Grécia em Europa Sul. Este, Arábia em Europa. Em Europa non-Est. Ubi est Arábia. Arábia não Este em Europa, sede em Ásia. Germânia non in Ásia Est. Sede em Europa Est. Reinos Est em Germânia. Reinos Fluvius Est. Exercitium tertium. Ubi est Roma? Roma in Itália Est. Ubi est Italia? Itália in Europa Est. Est ne Grecia in Europa? Grécia em Europa Este. Ubi est Egyptus? Egípcios em África Este. Est ne Hispania in Europa? Espanha em Europa Est.
Est in Syria in Europa? Síria em Europa não é. Ubi est Syria? Síria em África Este. In Asia. Est in Gallia in Asia? Gália em Ásia não é. Ubi est Gallia? Gália em Europa Este. Est in Germania in Europa? Germânia em Europa Este. Perfeito. Fácil, né? E até a exaustão, não tem. Você já sai sabendo. Só tem que. Vamos lá, então agora, começando de você. Itália em Europa Este. Grécia em Europa Este. Itália em Europa Sul. Arábia em Europa no Oeste. Arábia em Ásia Este. Síria qualquer na Ásia Este. Síria e Arábia em Ásia Sul. Espanha em Ásia no Oeste. Espanha, Gália, Itália em Europa Sul. Exercitium secundum. Itália em Europa Oeste. Oque em Europa Este. Itália Grécia em Europa Sul. Este Arábia em Europa. Arábia em Europa não é. Ubi est Arábia? Arábia no Oeste em Europa. Sérvia em Ásia. Germânia não em Ásia. Reno em Germânia. Reno Fluvius Exercitium tertium. Ubi est Roma? Roma em Itália Este. Ubi est Italia? Itália em Europa Oeste. Est in Grecia in Europa? Grécia em Europa Este. Ubi est Egyptus? Egiptus em África. Est in Hispania in Europa? Espanha em Europa Este. Est in Syria in Europa? Síria em Ásia Este. Caiu mesmo. Interessante. Ubi est Síria? Por quê? Síria em Ásia Oeste. Tá errado isso, então tem que responder isso de novo. Est in Gallia in Asia? Gália em Ásia no Oeste. Ubi est Gallia? Gália em Europa Este. Est in Germania in Europa? Germânia em Europa. Matum. Agora já. Esse já não foi de novo. Beleza, agora vamos fazer assim. Cada um vai fazer todos. Primo. Toda a plataforma deles, né? Itália em Europa Este. Gália em Europa Este. Itália e Gália em Europa Sul. Arábia em Europa Oeste. Arábia em Ásia Este. Síria, Oque em Ásia Este. Síria e Arábia em Ásia Sul.
Espanha e Ásia no Oeste. Espanha, Gália, Itália e na Europa Sul. Agora vamos inverter um pouquinho a ordem. Itália e Europa Este. Gália e Europa Este. Itália, Gália e Europa Sul. Arábia e Europa no Oeste. Arábia e Ásia Este. Síria, Cóclea e Ásia Este. Síria e Arábia e Ásia Sul. Arábia, Síria. Arábia e Ásia Sul. Espanha e Ásia no Oeste. Espanha, Gália, Itália e Europa Sul. Tirou 10. Ah, Manel. Itália e Europa Este. Gália e Europa Este. Itália e Gália e Europa Sul. Arábia e Europa no Este. Arábia e Ásia Este. Síria, Cóclea e Ásia Este. Síria e Arábia e Ásia Este. Síria e Arábia e Ásia Sul. Espanha e Ásia no Oeste. Espanha e Gália e Itália e Europa Sul. Itália e Europa Este. Gália e Europa Este. Itália e Gália e Europa Sul. Arábia e Europa no Este. Arábia e Ásia Este. Síria, Cóclea e Ásia Este. Síria e Arábia e Ásia Sul. Espanha e Ásia no Oeste. Espanha e Gália e Itália e Europa Sul. Itália e Europa Este. Gália e Europa Este. Itália e Gália e Europa Sul. Arábia e Europa no Oeste. Arábia e Ásia Este. Síria, Cóclea e Ásia Este. Síria, Arábia e Ásia Sul. Espanha e Ásia no Oeste. Espanha, Gália, Itália e Europa Sul. Perfeito. Idiom secundum. Itália e Europa Oeste. Cóclea e Europa Oeste. Opa. Eu tô indo aqui. Itália, Grécia e Europa Sul. Este é Arábia e Europa. Arábia e Europa. Europa no Oeste. Mais fácil para não precisar ficar escrevendo. Vamos fazer assim. Acho que eu tenho aqui o PDF desse exercício. Acho que o computador está lendo.
Isso. Isso, escutar, ler. Já está acabando, né? Não vou pensar. Vou pensar procurar. Mentira tremenda. Vai. Quatro de cada, agora você. Exercitium tertium. Ubi est Roma? No. Ubi est Italia? Itália e na Europa Est. Ubi est Grecia? Est Grecia in Europa? Grécia e na Europa Est. Ubi est Egyptus? Egiptus in África Est. Ubi est Hispania? Espanha in Europa Est. Est Syria in Europa? Syria in Europa Est. Ubi est Syria? Syria in Est. Est Megalia in Asia? Europa Est. A pergunta não é ubi est Galia. Est Megalia in Asia? Ubi est Galia? Est na Germania in Europa? Exercitium